Vamos lá, então. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula no ambiente virtual de aprendizagem da UEA, agora pelo Google Meeting. Essa aula vai ficar gravada e eu disponibilizo depois para vocês lá no ambiente virtual e também no grupo de WhatsApp, certo? Bom, para que a gente saiba como que as coisas vão funcionar daqui para diante, tá? Eu vou fazer a mesma aula, tanto tarde quanto à noite, às 16 no horário da tarde e às 19 no horário da noite. E aí, se vocês puderem participar das 16 ou no horário das 19, tanto faz. Não precisa participar todo dia no da 19, todo dia no da 16. Não, hoje eu pude participar às 16, participa. Amanhã eu vou poder participar nas das 19, participa. Não tem problema nenhum, certo? O importante é participar. Professora, não consegui nem na aula das 16, nem na aula das 19. Então, aí você tem que assistir a aula lá no ambiente virtual, naquele linkzinho que eu passei para vocês. Eu deixo disponível lá, por exemplo, hoje é a aula da tarde, eu já coloquei o link para vocês, você consegue assistir do celular, eu testei hoje à tarde, depois que eu disponibilizei, assisti tranquilinho, sem problema nenhum, então fica a critério de vocês. Agora, quando for assistir a aula depois, eu só preciso que vocês identifiquem isso lá no ambiente virtual de aprendizagem. Por quê? Eu vou controlar a presença por aqui, né, quem assistir às aulas tarde ou noite, e vou controlar a presença pela visualização do vídeo. Então, um ou outro vocês têm que fazer. Como é que faz, né, para poder fazer essa visualização? Como é que vai verificar isso? Então, vou mostrar para vocês aqui. Olha, quem puder deixar assim o vídeo ligado para eu ficar olhando para a carinha de vocês um pouquinho, eu agradeço, porque eu ainda não tenho maturidade suficiente para ficar olhando só os nomezinhos de você, eu me sinto assim, abandonada, sozinha, enfim. Aqui, ó. Quando vocês entrarem no ambiente virtual, por exemplo, vou mostrar aqui a nossa disciplina de hoje à tarde, a aula de hoje à tarde. Ela já está disponível aqui na unidade 1, olha aqui, ó, onde está material didático, está aqui, ó, vídeo, aula 3/8, às 16 horas. Para assistir essa aula, como eu já visualizei, ó, você vai clicar aqui e aí você marca, dá um cliquezinho assim, aqui, ele vai mostrar como você tendo assistido a aula e você visualizou e está computada a sua presença, ok? Se alguém tiver algum tipo de dificuldade, fora os colegas que estão assistindo aqui, mas tem algum colega seu que você sabe que não está conseguindo, que não conseguiu acessar, que não está conseguindo acessar essas informações, pede para entrar em contato comigo. Fala para me mandar uma mensagem pelo WhatsApp, que a gente vai verificar qual a melhor forma aí de ajudar esse colega também a participar das aulas e a ter acesso a todo esse conteúdo, certo? Então, nossas aulas serão todos os dias às 16, assim, ao vivo, né? Todos os dias às 16 e às 19. E aí vocês optam por qual dos dois horários que vocês querem acompanhar. Aí vocês vão me perguntar, Marcléia, mas 1 hora por dia não vai fechar a carga horária. Por que a gente vai fazer 1 hora e meia por dia de aula tão somente? A gente sabe que tem muitos alunos com alguma dificuldade de acesso à internet, ok? Então, a nossa ideia é fazer outras atividades que vão complementar a carga horária de vocês, ok? Não se preocupem que a gente vai cumprir todo o conteúdo, e eu vou estar também disponível a vocês para tirar dúvidas. Então, quero que vocês anotem aí o horário das 15 às 21, de segunda a sexta, vocês podem me mandar mensagem, desculpa, das 14 às 21. Podem me mandar mensagem no WhatsApp ou colocar uma dúvida lá no fórum, que eu vou responder no mesmo dia. Talvez não consiga responder na hora, porque
estou respondendo outro aluno ou fazendo alguma atividade, mas durante o nosso curso, nesse horário, eu estarei disponível para tirar dúvida e para auxiliá-los no que for necessário, ok? Qualquer dúvida pode me mandar mensagem mesmo, não entendi tal coisa da disciplina, eu reviso ali com vocês, sem problema nenhum, tá bom? E para que a gente possa começar, hoje eu vou fazer com vocês uma revisão, assim, trazendo os pontos mais importantes do que a gente viu nos nas nossas primeiras aulas, que a gente teve no presencial. Eu sei que a nossa memória, se ela não usa a informação, a gente acaba se esquecendo, então, para puxar um pouquinho na memória, até porque a avaliação, né, parte da P1 de vocês, é um trabalho grande a respeito do que a gente viu no período em que a gente estava na aula presencial. Então, por isso que eu optei em hoje fazer uma revisãozinha com vocês a respeito desse tema, ok? Então, eu vi aqui que vários alunos entraram hoje com um e-mail que não é da UEA. Então, se vocês puderem entrar com o e-mail da UEA, é melhor, porque aí eu não preciso ficar autorizando a entrada de vocês, certo? O da UEA consegue entrar direto. Outra coisa, esse link vai ser o mesmo link até o final das aulas, tá? Eu não vou mudar de link, ele já está programado para de hoje até, eu acho que a nossa aula vai até dia 17, se eu não me engano, ele já está programado esse link para a gente ter essas aulas. Tudo bem? Vamos lá então, gente. A gente vai trabalhar hoje um pouquinho, vamos fazer uma... E o que aconteceu aqui? Por que não está vendo as imagens? Olha, meu PowerPoint deu algum problema aqui, só um pouquinho, vamos ver. Deixa eu fechar e abrir de novo. Droga, podia ter ido ali. Pronto, agora funcionou. Bom, antes de eu continuar, alguma dúvida, pessoal? Se manifestem. Vocês estão aí? Oi? Ok? Nenhuma dúvida? Então, vamos lá. Bom, revisando um pouquinho do que a gente viu nas nossas primeiras aulas, lembra que a gente viu sobre os princípios da administração pública? Então, vamos lá. A gente viu que o artigo 37 da Constituição, ele fala a respeito dos princípios que o administrador público deve seguir. Nós vimos que a administração ela pode ser pública, pode ser direta ou indireta, que nós temos os entes federativos, nós temos a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Todos, independente de ser uma administração direta, o prefeito, por exemplo, de um município, ou uma administração indireta, como o INSS, tá? Todos eles devem atender aos princípios da administração pública. Se você, aluno da UEA, termina agora a sua graduação, e aí vai vai ser convidado para ser o secretário de turismo do estado do Amazonas. Você também vai ter que cumprir aqui os princípios da administração pública. Vamos rever quais são eles? O primeiro deles, princípio da legalidade. O que é o princípio da legalidade mesmo? Bom, olha só, o próprio nome do princípio já diz legalidade. Faz referência ao quê?
a lei. Portanto, o princípio da legalidade significa dizer que o administrador público, ele só pode fazer o que está de acordo com a lei. Ou seja, o que está previsto expressamente em lei. Isso que é o princípio da legalidade no âmbito da administração pública. Porque o administrador público, ele não pode agir ao arrepio da lei. Ele não pode agir, ainda que não tenha nenhum erro naquela ação dele, ele não pode fazer se não estiver previsto aquele procedimento em lei. E se ele agir em desacordo com o princípio da legalidade, ou com qualquer um desses princípios aqui, ele vai responder por improbidade administrativa. Aqui tem várias, a lei de improbidade administrativa prevê várias penalidades para o administrador público que não respeitar esses princípios. Então, por exemplo, uma das hipóteses que a lei prevê, por exemplo, se a gente tem que fazer, o administrador público tem que fazer uma compra. Tá, estou precisando de. Vamos pensar que a UEA, agora por conta da Covid-19, está adotando o ensino por intermédio de tecnologia, mas considerando que muitos alunos não têm um computador pessoal ou não têm acesso à internet, precisam ir até a universidade para poder utilizar o laboratório de informática. Aí o reitor pensa, bom, eu preciso comprar novos computadores. Não tenho computador suficiente que atenda a toda a demanda. O que a lei diz, regra geral? Ela diz que, para fazer essa compra, ele precisa observar um procedimento específico. Quem sabe me dizer que procedimento específico é esse? A gente já viu no início das aulas. Vamos lá? Oi? Ive? Qual é esse procedimento? Eu vou fazer perguntas para vocês durante as aulas. Licitação, muito bem, é isso mesmo, Lauriane. A licitação. Por quê? Porque o Estado ele diz o seguinte, a lei, olha, eu preciso, como Estado, garantir o melhor preço e a melhor qualidade de produto. E como que eu vou fazer isso? A partir de análise de proposta, a partir de uma análise de concorrência. Qual é o procedimento administrativo previsto? A licitação. Regra geral, eu tenho que licitar. A lei prevê algumas hipóteses que a gente chama de dispensa de licitação. Neste caso, se se encaixar dentro das hipóteses de licença de licitação, ok, então o administrador público pode dispensar, mas regra geral, tenho que licitar. Então, pensando na regra geral, se o professor Kleinaldo, que é o reitor, o administrador público da UEA, se ele compra os computadores sem licitação, ele vai responder por improbidade administrativa. Por quê? Porque ele violou o princípio da legalidade, certo? Lembraram o que é o princípio da legalidade? Eu tenho que agir de acordo com o que está previsto na lei. Bom, e o princípio da impessoalidade? Vamos pegar ainda o mesmo exemplo. O professor Kleinaldo foi eleito como reitor da UEA. Aí, ele pega e verifica que no departamento lá de TI, surgiu uma vaga, né? E ele pega e diz, bom, eu vou nomear aqui o meu filho. Afinal de contas, meu filho é formado nessa área, ele é muito bom, ele atende a todos os requisitos do cargo e não e vai trabalhar normalmente, aí ele pega, nomeia o filho dele vai, cumpre horário bonitinho, faz todas as atividades, funcionário padrão. Poderia ter feito isso? Será que o reitor, nesse caso, ele vai responder por improbidade administrativa, sim ou não? Essa é a parte que vocês participam respondendo. Lembram dessa regrinha? Exatamente, nepotismo.
Isso mesmo. Neste caso, trata-se de nepotismo. Por quê? Porque a lei ela veda a nomeação dos seus descendentes até o terceiro grau, ou ascendentes. Então, ele não poderia fazer essa nomeação. E aí você vai me perguntar, poxa, mas o cara cumpriu tudo direitinho, era habilitado para o cargo, por que não pode? Porque não pode, porque a lei veda, a lei não permite essa nomeação, certo? E aí eu violo o princípio da impessoalidade. Vamos ainda pegar o exemplo dos computadores, na compra de computadores da UEA. Digamos que o professor Kleinal diz, olha, bom, em virtude da Covid-19, situação excepcional, então posso dispensar a licitação e vou fazer uma compra direta. Aí, para fazer essa compra direta, ele diz, poxa, mas o meu cunhado tem uma empresa que fornece material de informática. Eu vou unir o útil ao agradável. Eu converso com ele, ele me faz um bom preço e, ao mesmo tempo, estou ajudando a empresa dele. Vou fazer essa compra desse material para abastecer a minha necessidade da UEA. E eu sei que ele vai me entregar isso dentro do prazo e tudo mais. Percebe que ele agiu até de boa fé? Conseguiu um bom preço? Só que ele viola o princípio da impessoalidade. Por quê? De acordo com o princípio da impessoalidade, o que eu tenho que verificar são os interesses da instituição, os interesses do poder público. E não os meus interesses ou interesses de pessoas próximas a mim ou que eu quero ajudar. Porque isso viola o princípio da impessoalidade. Então, independente de se obter o melhor preço ou não, eu tenho que cuidar, porque eu posso violar o princípio da impessoalidade e, dessa forma, ter acontecer de também responder pelo crime de improbidade administrativa. Gente, até aqui tá tudo bem? Alguma dúvida? Olha, pode interromper a qualquer momento, pode ligar o microfone para fazer perguntas, certo? Não perguntem só pelo chat, porque quando eu estou fazendo a apresentação, eu não consigo ver o chat. Então, até prefiro que vocês façam perguntas aí pelo microfone mesmo. Tudo bem até aqui? Vamos seguir, então. Bom, o próximo princípio é o princípio da moralidade. O próprio nome diz, agir de forma moral, agir de forma proba, buscando sempre os interesses da administração pública. Então, por exemplo, quando eu faço, digamos que por hipótese, o nosso querido planeta Terra estivesse passando por uma pandemia, e em virtude disso, houve a necessidade de se fortalecer a estrutura de atendimento médico para a população, comprando materiais para atender a demanda que aconteceu. E aí, em virtude disso, há um superfaturamento e desvio de valores por alguns administradores públicos. Nesse caso, nós estaríamos frente à violação do princípio da moralidade administrativa. Por quê? Porque não agiu de forma proba, não agiu de forma honesta, utilizou a verba pública para outros fins, fez um desvio aí do erário, causando prejuízo à administração pública. Então, neste caso, nós temos a violação, um exemplo, qualquer semelhança com o mundo atual é mera coincidência, certo? Mas nós temos aí a violação do princípio da moralidade pública. E o da publicidade? Bom, quando a gente fala em princípio da publicidade, significa dizer que tudo que se faz na administração pública, desde que
não coloque em risco como que é o nome? A segurança pública, deve ser publicizado. Ou seja, todo cidadão tem que ter acesso. Por isso que hoje a gente tem o portal da transparência, porque eu como cidadão, tenho direito de saber quais foram os contratos que a administração pública firmou, quanto ela pagou, para quem ela pagou, quando ela pagou. Porque eu, como cidadão, tenho o direito e também o dever de fazer essa fiscalização do que está sendo feito com o dinheiro público. Afinal de contas, é coisa pública, é de todos. Então, todos têm o direito de saber. Você elegeu os seus representantes, mas eles têm que prestar contas do que eles fazem para você. Por isso que a gente tem como um dos princípios aí da administração pública o princípio da publicidade. Isso permite uma maior transparência no que o administrador público está realizando, nas atividades que ele está fazendo, a forma como ele está desenvolvendo as suas atividades. Por exemplo, digamos que a UEA vai precisar contratar mais professores. O que a lei diz? O que o artigo 37 da Constituição diz? Ele diz, olha, o ingresso na carreira pública deve ser feito por intermédio de concurso de provas ou provas e títulos. Como a UEA é uma instituição pública, ela vai precisar fazer um processo seletivo. Só que esse processo seletivo, ele tem que ser publicizado. Tem que alcançar o maior número de pessoas. Isso significa dizer que eu tenho que divulgar o edital com antecedência, para que as pessoas tenham tempo de se programar e se inscrever no processo seletivo. Eu tenho que divulgar todas as fases do concurso. Eu tenho que divulgar quais foram os aprovados no concurso, a nota destas pessoas, certo? Por quê? Porque senão eu estou violando o princípio da publicidade. Até mesmo se as férias de um funcionário, ela tem que ser divulgada, certo? Tem que haver a publicidade. Então, por exemplo, semestre passado, os alunos as minhas turmas do semestre passado não tiveram aula comigo. Por quê? Porque eu estava de licença por conta do meu processo de doutoramento. Isso significa dizer que, para que eu pudesse sair de licença, primeiro, o meu pedido, a possibilidade de eu sair de licença, tinha que estar prevista em lei. Senão, eu iria ferir o princípio da legalidade. Ok, está previsto em lei, eu posso sair de licença para me qualificar. Eu provei que eu estava fazendo doutorado, entrei com o processo, pedi a minha licença e ela foi lá, foi divulgado o período que eu estava de licença. Qualquer pessoa tem acesso à minha portaria de licença para o doutoramento, porque princípio da publicidade. E para a gente finalizar, o princípio da eficiência. O próprio nome já diz, o serviço público deve ser eficiente. Ele tem que atender com eficiência, ou seja, com menor custo e melhor qualidade, aos seus objetivos. Significa dizer que, quando eu forneço assistência à saúde à comunidade, eu tenho que prestar uma boa assistência à saúde e a um custo razoável. Isso é ser eficiente. É fazer o que tem que ser feito no menor prazo e com a melhor qualidade. Entenderam? Então, esses são os princípios da administração pública e que todo administrador público deve atender: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Gente, de cada
quem for fazer concurso público, né? Todo concurso público cai essa matéria. Deixa eu ver a pergunta da Ilha aqui. A UEA aceita no processo seletivo professores com EAD no currículo? Sim, via aceita. Tá? Sem problema nenhum. Aliás, hoje, ter o EAD no currículo é um diferencial para um professor. Tá? Ele é... Porque, assim, houve um... Existe já um processo de aumento do EAD, mas com o passar do tempo, mesmo antes da pandemia, já era um diferencial ter o EAD no currículo. Eu sou avaliadora do MEC e eu avalio tanto cursos EAD como cursos presenciais. E eu só consegui ser avaliadora de curso EAD por ter EAD no meu currículo. Então, hoje é um diferencial, certo? Fica tranquila em relação a isso. Não há nenhuma diferenciação legal de ser EAD ou ser presencial. Tá? Até um pouquinho depois, no final da aula, quero conversar com vocês um pouquinho a respeito do aprendizado de vocês. Para que a gente possa aprimorar e atender ao objetivo que é realmente que todo mundo consiga aprender e ter o melhor desempenho possível, tá bom? Bom, dúvidas em relação ao princípio aos princípios da administração pública? Podemos continuar? Eu estou hoje fazendo uma revisãozinha. A gente vai ter mesmo matéria nova a partir da outra semana. Essa semana mais a gente tem um trabalho pesado para fazer, mas isso eu vou falar um pouquinho mais no final da aula com vocês a respeito disso. Continuando, então, eu trouxe aqui uma decisão para discutir com vocês a respeito uma decisão para mostrar para vocês, deixa eu ver aqui, ok, a respeito de uma condenação, certo, do secretário de Turismo da Secretaria de Turismo de Santa Catarina, em que ele foi condenado a pagar uma multa para o Estado de Santa Catarina, em virtude de ter violado os princípios da legalidade e da moralidade. Então, olha só, o que diz, eu vou ler rapidinho aqui uma parte, e aí eu vou explicar para vocês. Improbidade administrativa, violação dos princípios administrativos, reportada ilegalidade em procedimento de reembolso de viagem institucional do presidente da Santur, financiamento de visita à Alemanha como representante do Estado de Santa Catarina para participação em Feira Internacional de Negócios e Turismo, aluguel de estandes e compra de material, ressarcimento operado em manifesta desconformidade com as normativas legais, simples solicitação, sem a formulação de projeto minimamente detalhado, ausência de submissão do pleito aos órgãos de controle no âmbito do Sistema Estadual de Incentivo à Cultura, ao Turismo e ao Esporte. Diretora de Administração e Finanças da estatal, que aprova o pagamento sem tecer qualquer ressalva. Dolo genérico evidenciado, burla aos postulados da legalidade e moralidade. Então, para que vocês possam entender melhor, o que aconteceu nesse caso? O representante da Santur, ele foi participar de uma feira internacional de negócios e turismo na Alemanha. Aí fez aluguel de estande, comprou passagem aérea, hospedagem, alimentação, etc. e tal. Fez a viagem. Qual era o objetivo da viagem? Participar da feira de negócios e turismo para fazer a promoção do turismo de Santa Catarina, certo? Até aí alguma irregularidade? A princípio nenhuma. Afinal de contas, a participação de feiras e eventos é uma das formas de se fazer a promoção do turismo no nível internacional. Bom, só que, o que acontece?
Quando ele retorna, ele vai pedir o reembolso das despesas que ele fez. Só que ele simplesmente submete à diretora de administração. Quem assina a solicitação e a aprovação do ressarcimento é ele mesmo, o próprio presidente, ele mesmo assina o ressarcimento das suas despesas. Só que a legislação estadual do estado de Santa Catarina, ele diz o seguinte, olha, para que se possa fazer ressarcimento de despesas, por participação em eventos, tem que haver a realização de um projeto. Esse projeto tem que ser detalhado e tem que ter algumas especificações. No caso do presidente da Santur, o que ele fez? Ele simplesmente fez a viagem, fez o pagamento das suas despesas, chegou de viagem, fez a prestação de contas, só com uma solicitação simples de ressarcimento e teve o ressarcimento. Nesse caso, ele violou ou não o princípio da legalidade e da moralidade e por quê? Isso é uma pergunta e os senhores participam respondendo. A Ive diz que não pode ligar o microfone, porque senão eu só vou ouvir a bagaceira dos vizinhos. Ok. Hernandes, você foi o sorteado para responder. Hernandes, você está aí? Alguém me socorre? Eu vou para a aula se ninguém responder, hein? Deem um ok, pelo menos, no chat. Ufa, obrigada, Ive. Mais alguém? Violou, muito bem. Ok. Violou, mas não sei explicar, tá bom, eu vou explicar. Ok. Muito bem, continuem respondendo para eu saber que vocês estão aí. Bom, ele violou, sim, o princípio da legalidade e da moralidade. Por quê? Bom, vamos lá. Violou o princípio da legalidade porque a lei previa um procedimento específico para solicitar o reembolso. Então, quando ele não cumpriu esse procedimento, ele violou o princípio da legalidade. Só que também ele violou o princípio da moralidade, porque, gente, olha só, eu faço uma viagem e eu mesmo aprovo tanto a viagem quanto o ressarcimento de despesas? Não pode, certo? Por quê? Porque a própria lei prevê que quando você faz uma viagem nesse sistema, você tem que submeter a sua prestação de contas a todo um sistema estadual de incentivo à cultura, ao turismo e ao lazer, certo? Então, não pode simplesmente, poxa, eu sou o presidente da Santur, fui lá, fiz a despesa e eu mesmo autorizo o reembolso. Então, violou o princípio da moralidade, porque ele mesmo autorizou o seu reembolso, violou o princípio da legalidade, porque ele não cumpriu o que estava previsto na lei para fazer a solicitação de reembolso. Ficou claro agora? Podem responder no chat se sim ou não. Sim? Todo mundo entendeu? Ok? Então, a gente tem que sempre tomar bastante cuidado, gente, principalmente se você for trabalhar na administração pública, quando for fazer despesa, certo? Sempre tem que fazer a comprovação, sempre tem que estar vinculado a um projeto. Cuidado, porque, por exemplo, se você for bolsista, né? Isso, Ive, posso dizer que foi uma quebra de protocolo. Tá? Hoje à tarde eu até brinquei com os alunos da tarde que eu disse assim, vamos dizer que a nossa disciplina seja o Estado. E aí eu coloco lá uma lei dizendo, olha, para assistir a minha aula, é preciso
fazer uma inscrição prévia. Ok? Então, qual era a lei, entre aspas, para poder assistir a minha aula? Fazer inscrição prévia. Aí, a Luciane não faz a inscrição e assiste a minha aula. Nesse caso, a Luciane violou o princípio da legalidade. Por quê? Porque ela não cumpriu o que estava previsto na norma. Ela deixou de observar o requisito legal para assistir à aula, que era fazer a inscrição prévia e dar todas as informações necessárias. Ela simplesmente veio e assistiu à aula. Podia ter feito desse jeito? Não. Por quê? Porque a lei prevê de uma forma. Então, na administração pública, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, certo? Você tem que sempre levar em consideração o que a lei diz a respeito. Todo órgão público tem um departamento jurídico. Na dúvida, pergunta para o jurídico, sempre por escrito, se você pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Porque senão você responde por improbidade administrativa, responde tanto na esfera civil quanto na esfera criminal. Ou seja, você pode até ser preso. Cuidado, portanto, se for trabalhar na administração pública. E olha só, nesse caso, o tribunal entendeu que ele violou o princípio da legalidade e da moralidade e determinou o pagamento de uma multa equivalente a 3 remunerações do presidente, certo? Bom, vimos aqui uma revisão a respeito do princípio da legalidade, dos princípios da administração pública. Agora, a gente vai trabalhar um pouquinho, lembrando alguns conceitos importantes que vão permear aí as nossas atividades das próximas aulas, certo? O primeiro deles é que nós vimos que no artigo 180 da Constituição diz o seguinte, olha, a União, o Estado, o município, o Distrito Federal promoverão e incentivarão o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico. Gente, olha a importância da atividade turística dentro da economia do Brasil, a ponto de estar previsto na Constituição que os entes federativos deverão promover e incentivar o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico. Com esta previsão da Constituição, aí nós temos a Lei 11.777 de 2008, que é que disciplina a Política Nacional do Turismo. A 11.777 de 2008, ela vai disciplinar, estabelecer todas as normativas a respeito da Política Nacional do Turismo. Então, ela vai definir quais são as atribuições do governo federal, tanto no planejamento, quanto no desenvolvimento e na execução de estímulo e da atividade turística. Ela vai disciplinar quais são os serviços turísticos, como que faz, se deve ter o cadastro ou não, a classificação, fiscalização de prestadores dos serviços turísticos. Então, todas essas normativas, elas estão previstas na Política Nacional do Turismo, que nós vimos que tem um órgão, certo? Em nível federal, que é o responsável por isso. Qual é esse órgão? Quem sabe me dizer? Quem lembra? Vocês estão com um delayzinho alto hoje. Ministério do Turismo, que é o responsável aí por desenvolver as políticas a respeito do turismo no Brasil. E aí, ainda dentro das políticas nacionais, da Política Nacional do Turismo, a gente tem que lembrar que o turismo é aquele deslocamento não superior a um ano, de um local para outro. Só que qual é a visão
da política nacional do turismo, de que o turismo, ele serve, ele é um instrumento de desenvolvimento econômico e social. Lembra que a gente viu isso lá no artigo 170 da Constituição? Que o turismo é um instrumento de desenvolvimento econômico e social. Então, por isso que os estados, Distrito Federal, municípios e União devem promover o seu desenvolvimento, devem incentivar a realização do turismo. Por quê? Porque é por intermédio do turismo que a gente vai poder promover a atividade cultural e, inclusive, preservar a biodiversidade. Por quê? Porque hoje, uma dos princípios tanto da Política Nacional do Turismo quanto da atividade turística em si é o turismo sustentável. Por quê? A gente vai ver daqui a pouquinho o quanto que nós somos responsáveis por desenvolver um turismo responsável com a finalidade não apenas de desenvolvimento econômico e social, mas também de preservação do meio ambiente. Bom, com o turismo, então, a gente tem movimentação econômica. Por que a gente tem movimentação econômica com o turismo? Vamos lá. Quando eu promovo atividade turística, quando eu tenho mais turistas vindo para cá, eu vou precisar de mais unidades habitacionais em hotéis, concordam comigo? Eu vou precisar de mais garçom em restaurante, vou precisar de mais restaurantes, vou precisar de mais transporte público de qualidade, quando eu penso nisso em Manaus. Bom, vou precisar de mais atendentes nos atrativos turísticos. Com isso, eu gero trabalho e emprego. Quando eu gero trabalho e emprego, eu gero renda. Quando eu gero renda, eu automaticamente, eu estou gerando renda, então, quem ganha, gasta. Quem ganha e gasta, paga imposto. E, opa, o Estado está ganhando, porque eu estou pagando imposto. Só que aí, quando eu ganho, eu gasto. Quando eu gasto, mais gente precisa trabalhar para eu poder gastar mais. Aí essas pessoas, elas também vão ganhar e elas também vão gastar. E quanto mais gente ganha, mais gente gasta, mais eu gero emprego, mais eu gero renda, mais eu fortaleço as receitas públicas e, consequentemente, promovo o desenvolvimento econômico e social e eu consigo desenvolver o meu país, certo? Olha só como o turismo consegue fazer isso com maestria. Não em tempos de Covid-19, a gente sabe disso, mas a gente vai se recuperar, pode ter certeza. Bom, vindo um pouquinho mais para a questão do meio ambiente, que é o que eu vou cobrar de vocês agora uma das questões, né? Mas é o mais forte que eu vou cobrar de vocês na P1, que diz o seguinte: o artigo 170 da Constituição diz que a ordem econômica, que é fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. O artigo 170 da Constituição fala da ordem econômica federal. Bom, e aí ele diz lá no inciso 6º, defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado, conforme o impacto ambiental, que é o que eu pedi para vocês no trabalho, dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. Só que tem mais que isso. O artigo 225 da Constituição, que trata do meio ambiente, ele diz o seguinte: olha, tanto eu quanto você, ou seja, qualquer cidadão, todo mundo tem direito a um ambiente ecologicamente equilibrado. E mais, todos nós, ou seja, toda a coletividade, tal como o Estado, tem o dever não apenas de defender o meio ambiente, mas de preservá-lo. Então, veja que quando a gente fala de preservação do meio ambiente, quando a gente fala de defesa do meio ambiente, de direito ao meio ambiente, ele não é só um direito, é um direito-dever. E é um direito e dever de todos. Não é apenas do Estado.
Não é somente o Estado que tem a obrigação de defender e preservar o meio ambiente. É cada um de nós. Todos juntos. Sem exceção nenhuma. Certo? E nós, aí, como gestores ou gestores do turismo, promotores do turismo que vão trabalhar aí na indústria turística, temos aí uma obrigação maior ainda em se tratando de promoção do meio ambiente, certo? Bom, o que eu queria revisar com vocês hoje era isso, porque a gente vai, vocês têm, eu quero só, acabei parando de compartilhar aqui, mas vocês chegaram a ver o nosso plano de aula? Eu postei lá no grupo, mas também está lá no ambiente virtual de aprendizagem de vocês, certo? O que vai ser como avaliação? Como eu falei no início da aula, nós não vamos ter todo o conteúdo, todas as aulas ao vivo, até porque tem muitos alunos com dificuldade de acesso à internet, mas eu vou estar à disposição de vocês, certo? Então, qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, seja pelo fórum no AVA, seja pelo meu WhatsApp, todo mundo tem lá o grupo, mas se quiser mandar uma mensagem privada. Tem uma tarefinha para vocês da unidade 1, que a gente já teve esse conteúdo, mas que eu quero que vocês postem aqui, vai valer um ponto, certo? Que é pesquisar um caso que tenha saído na imprensa nacional ou internacional, uma notícia, tá? Referente a uma atividade turística e que tenha violado algum dos princípios da administração pública que a gente acabou de ver, certo? Então, você vai pegar a notícia, aí tu vai escrever lá qual o princípio violou e o porquê, e vai postar no ambiente virtual de aprendizagem, certo? Como é que eu faço para postar, professora? Então, vamos lá no AVA. Lauri, a chamada é o seguinte, eu tenho uma extensão do Google Meeting aqui, que eu faço o download de quem participou, então eu consigo visualizar. Tá, calma, eu repito. Eu consigo baixar o acesso de cada aluno a hora que acessou quando entrou na aula, tá? E quem não conseguiu assistir a aula ao vivo, aí tem que assistir no ambiente virtual e clicar lá que assistiu, e aí eu vou fazer o controle de presença por essas duas ferramentas, tá bom? Então, olha só. Tem que me identificar novamente, peraí. Deixa eu entrar aqui na minha sala de aula de novo. Olha só, quando vocês entrarem, né, quem já está inscrito vai aparecer lá, noções de direito, vai aparecer todas as suas aulas. Aí aqui, ó, unidade 1. Eu vou colocar a aula de hoje aqui, ó, em material didático, a aula de hoje à tarde já está aqui, eu só vou acrescentar a aula de agora à noite. Aí é só clicar aqui que eu vou conferir a presença por aqui. Atividades avaliativas. Então, tem que clicar aqui em atividades avaliativas. Aí, você vai... peraí que eu tenho que colocar a opção de como aluno. Peraí. Perfil. Não é isso. Tem que mudar o meu perfil para eu poder mostrar para vocês. Mas é só vocês clicarem ali. Deixa eu ativar a edição. Vou me colocar aqui como estudante, só para mostrar para vocês como que você faz para postar a atividade. Então, olha só.
Vai aparecer para vocês aqui, unidade 1, unidade 2, 3 e 4. A unidade 1 e 2, a unidade 1 a gente já viu completa, certo? Durante as aulas presenciais. A unidade 2, a parte de conteúdo a gente já viu, e aí seria a segunda parte, o trabalho, que é o que a gente vai fazer essa semana e vai finalizar na sexta. E unidade 3 e 4 a gente não viu nada, e aí aqui a gente vai ter as aulas todos os dias, certo? A partir de segunda-feira. Então, na unidade 1, eu tenho aqui, ó, eu vou colocar o vídeo da aula de hoje, certo? E atividade 1.1, você vai clicar na atividade. Aí você vem em adicionar tarefa, certo? Aí você já fez lá a sua tarefinha no Word, enfim, qualquer tipo de arquivo. Estou aceitando aqui qualquer arquivo. Aí você clica aqui, escolher arquivo. Aí você escolhe o seu arquivo aqui, Word, seja lá o que for. Salvar como, você vai dar o nome, enviar ao arquivo e eu já vou receber e poder fazer a avaliação, certo? Então, é bem tranquilinho em relação a isso. Depois eu vou disponibilizar o material de hoje, ainda coloco daqui a pouquinho já no ambiente virtual para vocês. O que mais que eu ia falar? Eu acho que era isso. Tem alguma pergunta aqui? Tá. Então, lembrem de fazer essa apresentação e postar lá até o dia 10. Continuando no nosso cronograma de aula, esse é da atividade 1. Da unidade 2, foi a revisão que eu fiz hoje com vocês, da Política Nacional do Turismo, e aí a gente tem a atividade que é desenvolver um projeto de política pública. Então, você, como gestor público, você tem que desenvolver um projeto para promoção de práticas sustentáveis para o turismo durante o evento. Então, vamos pensar, por exemplo, o Boi Manaus. Tá? E aí você vai fazer a descrição desse evento, como ele acontece, etc. e tal. Qual é o impacto ambiental desse projeto, desse evento, e o que você vai fazer para desenvolver, para promover práticas sustentáveis durante esse evento, diminuindo, portanto, o impacto ambiental, certo? Feito isso, vocês vão gravar um videozinho com, no máximo, 10 minutos apresentando o seu projeto e vão postar na plataforma, aqui nesta plataforma, que aí vai ser na unidade 2, aqui, a atividade, eu tenho que corrigir aqui, que é a 2.1, que desenvolveu o projeto de política pública, e depois tem que comentar 2 trabalhos no fórum de 2 outros colegas. Prazo para atividade 2.1, dia 6/8, quinta-feira, vale 7 pontos. E prazo da atividade 2.2, sexta-feira, que aí a gente vai fazer os comentários a respeito dessa atividade, certo? Eu vou... Cadê? Caramba, sumiu a aula. Aqui. Eu vou fazer eu vou encerrar a gravação agora, e a gente vai continuar aqui só para eu tirar dúvidas de vocês a respeito do trabalho, e a gente fazer a marcação das nossas próximas aulas, certo?